Olá, pessoal! Boa tarde hoje, né? Boa tarde! Quero falar com vocês hoje sobre por onde começar a atuar com laudo de avaliação. Por qual setor começar a avaliar? Pessoal, eu recebo algumas dúvidas e isso é bem frequente em relação a isso. E é bem comum, é normal ter essas dúvidas. Por qual setor eu começo, né? Então, gente, eu vou me colocar no seu lugar como se eu estivesse começando hoje. Por onde eu começaria? Eu começaria, primeiramente, para as instituições bancárias que estão com editais abertos. E na sequência, ou ali em paralelo eu já iria preparando o meu portfólio para me apresentar nas juntas, nas varas, né? Nas varas civis principalmente, depois familiar, mas também para os escritórios, para os advogados. Nós já temos feito algum trabalho assim em relação a escritórios de direito, mas é muito importante a gente saber que nós, como avaliadores, como profissionais que temos como base a norma de avaliações, nós somos os responsáveis também por educar essa galera aí que trabalha com processos que envolvam bens. Então, a primeira coisa eu orientaria. Começa pelos editais que estão abertos. Se na sua região tem aí Ministério Público, tem do Piauí, Rio Grande do Sul, começa por aí, tá? Começa com os editais, começa encaminhando, montando a sua pasta técnica para encaminhar essa documentação. Começaria por aí. Agora, também tem os editais nacionais, que são Banco do Brasil, BNDES, que são editais que estão abertos. Até quando fica aberto? Olha, o Banco do Brasil está há algum tempo. O BNDES é um edital inédito, nós não sabemos. Mas nós sabemos que esses trabalhos dependem muito do quanto de gente tem nos quadros técnicos. Então, eu diria, começa por aí. Porque aí você tem uma rentabilidade mais constante, algo que de alguma forma te dá um respaldo aí para você poder, um fôlegozinho, né, para você poder ir também para outros setores. E quando eu falo de botar o portfólio embaixo do braço e se apresentar, claro que nós estamos nesse momento hoje de pandemia, e isso tudo se torna mais delicado, você ir fazer uma apresentação, né, tete a tete ali, assim, mostrar, explicar, educar os advogados nesse sentido, qual a diferença de um peso, né, de um laudo, de um parecer, porque muitas vezes são contratados avaliadores para fazer a contestação de um parecer da outra parte. Então, você tem a função de mostrar onde é que estão os erros. Isso aí, geralmente, acontece acontece em todos os casos que envolvem um bem avaliando, tá? Mas, para nossa pergunta aqui inicial, começaria assim, mapeando aí onde você quer chegar. Você quer atuar como avaliador, somente com avaliação, ou você quer conciliar avaliação, Sandra? Ou você quer conciliar laudos de avaliação com outras atividades? Pense, você precisa personalizar a sua forma de crescimento. Não tem como. Ou a gente fica num lugar de eu não tá muito bom de projeto agora, não tá muito bom nessa área, não tá muito bom nessa, ou a gente faz alguma coisa com isso, certo? E o que eu oriento mesmo que você esteja atuando com projeto, mesmo que você esteja atuando com execução, mesmo que você esteja atuando no escritório de alguém ou por conta própria, independente disso, o importante é você saber que tem para onde você expandir. Quando você está trabalhando com projetos, muitas vezes você se vê limitado ali pela situação, pelo quanto os outros estão cobrando, enfim, como é que eu vou me destacar, como é que eu vou me diferenciar. Eu sempre bato muito nessa tecla porque aí tem uma questão que a avaliação pode te ajudar muito, que você pode se destacar justamente por saber montar os processos, por saber montar o projeto, por saber
criar de um jeito que aquilo lá vai poder ser financiado. Então, eu diria, né, para enfatizar aqui para vocês, se eu estivesse começando hoje, por qual setor eu começaria? Por banco, tá? Pelos editais que estão abertos, para ganhar um fôlego, para já ter ali o que esperar em algum momento de demanda, para ter esse retorno de alguma forma e conciliando ali, você pode, sem precisar de imediato já romper com o que você está fazendo, né? Claro que se a sua intenção é romper, vai, porque eu fiz isso, né? Eu trabalhava com projetos e eu rompi com projetos para trabalhar com avaliações. E eu te digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Mas é porque eu não era uma pessoa, assim, loucamente apaixonada por projetos. Eu sempre fui uma pessoa mais de uma área mais técnica, né? Então, eu entraria, sim, primeiro eu entraria para o banco, porque aquilo ali me daria um retorno mais constante, tá? Que me respaldaria para eu ir para os outros setores e ir expandindo. Se tem que ter CNPJ, sim, você precisa ser empresário individual, você precisa ter a empresa aberta com CNPJ. E eu vejo aí um medo muito grande de abrir CNPJ, de abrir empresa. Eu entendo no sentido de, mas eu vou pagar para abrir uma empresa, eu vou ter que pagar uma taxa, né? Não é mesmo? Valéria, muitas vezes rola esse medo, né? E eu não vou dizer que eu não tinha, claro que eu tinha. Você fala, poxa, mas eu vou ter que abrir uma empresa para depois ter um retorno. É normal, mas assim, qualquer coisa é desse jeito. E assim, quando você abre uma empresa para trabalhar e com laudo de avaliação, você vai ter um CNPJ aberto. Isso vai permitir que você emita nota fiscal, vai permitir tudo isso. Pessoal, eu não sei porque acontece muito o pensamento de, nossa, abrir empresa, eu vou ter, assim, um custo altíssimo. Claro, você vai ter uma taxa para a abertura da empresa, mas isso é muito negociável com quem vai abrir a empresa para você. Fer, tudo bem? Fer é credenciada. Vai depender muito de quem vai abrir a empresa para você, o escritório de contabilidade. Qual é a negociação? Gente, tem a possibilidade de fazer o seguinte, vou contar para vocês. Tem como você fazer parceria com, por exemplo, o contador para abrir a sua empresa e muitas vezes começar a cobrar ali os honorários ou algo a mais quando você estiver tendo um retorno. Então, na verdade, passa a ser, dependendo do contador, dependendo da parceria que você consiga fazer, você consegue ele estar fazendo um investimento e você também. Porque ele vai ter um retorno quando você tiver o retorno das mensalidades, dos honorários, e você vai ter um retorno quando também começar a chegar serviço. Então, mas o que me atrai num banco é que o valor que você coloca para a abertura de uma empresa, de um CNPJ, é um valor que você recupera em um serviço, ou seja, em uma convocação. Claro que nós estamos falando aqui, trabalhando com a realidade que nós temos na mão. Isso eu preciso trazer para vocês o que nós temos hoje no mercado para a gente trabalhar. O que a gente vai fazer com isso? Hoje aí temos esses editais de bancos. Com esses editais, um paga 400 e pouco pela atividade mais simples, o outro paga, que é o BNDES, paga 1.400 e pouco pela atividade mais simples. Ou seja, pela mesma atividade, um paga 400 e pouco, outro paga 1.400 e pouco. Geralmente, você não vai gastar R$1.000 para abrir uma empresa. Muito dificilmente, mas muito dificilmente. E por quê? Você vai ter a taxa de abertura, você vai ter a taxa ali do contador, mas geralmente vai ser algo em torno de R$500, R$600, por aí, né? Com todas as coisas, talvez um pouquinho mais, mas vai girar em torno disso. Pelo menos foi o custo que eu tive na época que eu abri, né? Mas o que acontece? Você vai... Esse retorno geralmente é pago com uma ordem de serviço, por exemplo, a ordem de serviço de 1.400 e pouco paga isso. A de 400 e pouco quase paga isso. Vai faltar um pouquinho mais, quase paga com um serviço. Se você recebe ali 3 serviços, você
já tá bem. Mas a minha ideia não é que você viva com 3 serviços, né? A minha ideia é que você faça um montante maior de serviços. E aí você pode falar, poxa, mas quantos laudos vêm do BNDES? O BNDES a gente não tem como saber, porque o edital é inédito. Mas o BNDES é o quem vai financiar a infra no Brasil. Então, a tendência é ter desapropriações e tudo isso que eu venho falando. E por isso, quando você se credencia num banco, você já tem um retorno mais palpável. Você já consegue ter uma previsibilidade maior desse retorno para se organizar, certo? E eu sempre falo, você não deixar de entrar numa próxima oportunidade, num próximo credenciamento, numa próxima licitação, isso pode te custar muito caro, se a gente olhar por esse lado. Porque isso, de uma oportunidade até uma outra oportunidade, é invisível. É porque você não tá vendo. Mas se você for botar na ponta da caneta, você pode perder até 80 mil reais. Deixar de ganhar, deixar na mesa até 80 mil reais. Pela demanda que você perde nesse tempo, por não ter o CNPJ, esse medo, assim, a chance é muito maior de você perder um dinheiro alto por não se colocar em movimento para trabalhar com avaliações, do que o medo de perder a taxa de abertura do CNPJ, né? Então, além disso, se você trabalha em outras áreas, com certeza te traz muitos outros benefícios você poder emitir nota fiscal e estar devidamente legalizado. Quando a gente fala de demanda, por que eu falo que é interessante começar por banco, sim? Porque ali você já vai estar preparando o seu terreno, vamos dizer assim. Quando você vai trabalhar para banco, você precisa ter toda a sua documentação organizada de uma forma muito técnica, organizada toda a sua documentação sua, PJ, tudo tem que estar dentro de um sistema unificado. E o que acontece é que ali você já monta, você já constrói ali, vamos dizer, a sua pasta, você já fica tudo redondinho. Se alguém vier te chamar para trabalhar, você já vai estar redondinho, você não vai perder a oportunidade se um outro escritório vier te chamar para trabalhar. Se algum parceiro vier te chamar para fazer algum negócio no setor, na área de avaliação, você não vai perder, porque você vai estar todo certinho. Você vai poder chegar com muito mais presença técnica, profissional, de uma forma muito mais profissional, por exemplo, para se apresentar para um advogado que pode ser que peça nota fiscal. Então, abrir a empresa não é só para banco, né? Dá para começar em outros setores sem abrir empresa? Claro que dá. Dá para começar sem abrir empresa, se apresentar para advogado e para tudo mais. Mas, quando eu tô falando aqui com você, eu não estou visualizando só você pegar o seu primeiro trabalho. Eu estou visualizando a caminhada que eu fiz com as minhas 3 empresas, do zero. Eu comecei do zero, tá? Na verdade, até menos zero, porque na época que eu comecei as minhas empresas, eu rompi com todos os projetos. E, além disso, eu me lembro que, assim, na época eu não estava, não tinha carteira de motorista, gente. Mas eu fui mesmo assim, né? Então, mesmo sem ter a carteira de motorista, eu fiz as contas do retorno ali que eu iria ter em tanto tempo, como é que ia ser, e fui. E essa ousadia me permitiu crescer, né? Eu teria com certeza perdido muito dinheiro se eu tivesse esperado, mas com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu, mesmo sem carteira de motorista, eu percebi ali que tinha uma oportunidade de eu me diferenciar e assim, não tinha... Eu tenho muito isso na minha cabeça, desde sempre. Isso tem que dar certo. Tem que dar certo. Boa noite, Laura. Tem que dar certo, tem que dar certo. Por que eu digo isso? Porque, claro, assim como vocês, eu também tava colocando tudo de mim ali. Vocês acham que eu parei de pôr tudo de mim? Não, eu tô pondo tudo de mim aqui agora. Vocês dando certo, eu estou caminhando junto com vocês. Então, eu continuo colocando o meu na reta. E não existe uma forma de ganhar dinheiro, de crescer profissionalmente sem colocar o seu na reta, sem você se responsabilizar por algo.
né? Então, disso aí eu nunca tive medo não, tá? Então, cola em mim e vamos junto. Mas eu comecei até sem carteira, então eu comecei até menos zero, né? E eu dependia, como eu rompi com todos os projetos, eu dependia exclusivamente de laudo de avaliação. Tô dizendo pra você fazer isso? Não tô dizendo. Rompe com o que você tá fazendo e vai viver de avaliação, não. Mas eu sei que é possível, mas eu sempre digo que é uma construção. É um tijolinho de cada vez. Hoje, não perde os editais, porque perder edital é perder dinheiro. Não tem outra forma de eu te falar isso, né? Perder o edital é perder o dinheiro. E como os editais, o BNDES, eu sou muito sincera com vocês, BNDES, nós não temos a demanda exata que tem ali, mas eu sei que quem estiver primeiro vai ser quem vai garantir a demanda, porque geralmente é dividido uniformemente, alguém é dividido igual ali para todo mundo. Então, até cumprir os quadros técnicos ali, é quem estiver ali primeiro para receber esse serviço, essas demandas. Mas, como uma forma, eu que já aumentei atividades, aumentei região, aumentei empresas, eu posso dizer para vocês, uma forma de vocês se sentirem mais seguros, o que eu diria? Montar a pasta técnica para mandar para um banco e usar a mesma pasta técnica para mandar para outros bancos. Então, com o mesmo material que você montar, você consegue multiplicar ele, multiplicar as fontes de entrada dele. Ou seja, você monta toda a sua pasta técnica, você manda para um banco primeiro, foca em um de cada vez, né? Manda em um primeiro. Aí você em seguida já manda para o outro. E aí você vai ficar na guarda, você tá plantando e você vai colher. Em algum momento você vai colher, né? E a ideia não é nem que demore para colher. Por quê? Agora em abril já sai a próxima lista de convocados do BNDES, tá? Então dia 20 e poucos de abril já sai a próxima lista. E 3 meses depois vai sair a próxima. Então, é algo que a gente tem uma certa previsibilidade, certo? Banco do Brasil, ele tende, como ele está aberto, ele tende a você se credenciar e, estando tudo certinho, você já começa a receber demanda. Com o Banco do Brasil, acaba sendo até mais simples nesse sentido, porque ele não vai determinando períodos. Estando tudo certo, você consegue receber demanda um tempo depois, após a análise do banco. O fato é que você, fazendo tudo certinho, você consegue mandar para um, para outro e para outro. Você usa esse mesmo trabalho, usa o tempo uma vez para conseguir 3 fontes de renda, por exemplo. Essa é a sacada, né? Agora, quando você tá só focada em uma, às vezes a gente fica muito fechadinho assim, né? E eu até uso o termo pensar fora da caixa, às vezes, porque eu também trabalho com a caixa. E eu uso o termo pensar fora da caixa porque parece que só existe caixa. Mas não existe só caixa econômica. Claro, a caixa econômica ela tem uma demanda legal. Muda um pouco o cenário, é muito ligado como é governo. A gente, tanto o setor de construção civil quanto os outros, oscilam junto com as condições da sociedade. Isso é normal. O material de construção subiu, sobe um pouco as coisas. E isso influencia, é óbvio que influencia. Mas o que a gente faz? O pensamento de quem quer crescer é pensar onde quer chegar. E para você saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você vai investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro, tudo, né? E sabendo o quanto pode. Isso é planejamento também, saber quanto pode perder se você perde uma próxima oportunidade. E aí, o que acontece? Eu diria, comece pelos bancos que estão abertos. Monta uma mesma pasta técnica, manda para esse, e dependendo da região onde vocês estiverem, ali no Ministério Público ou Secretaria de onde você estiver também. Coloca aqui para mim, para eu saber de onde vocês são, que às vezes tem até algum edital aqui que eu já saiba, porque com o pessoal, com os meus alunos, eu sempre trabalho com os editais, que eu sempre vou conhecendo, eu vou alimentando essa lista. E você pode mandar essa mesma documentação. Mas, além disso, você vai ficar paradinho ali esperando? Eu vou ficar ali esperando chegar. Você até pode, se você estiver fazendo outra coisa, tudo bem. Mas qual que é a ideia? Que, além disso,
você monte um portfólio decente com esse material também. Tá vendo como dá para usar o mesmo material de muitas formas? Recife! Dá para usar o mesmo material de muitas formas. Você monta também um portfólio com uma carta de apresentação para o juiz ou para o advogado. Você usa os termos corretos, né? Os termos que vai perceber, vai passar confiabilidade. Você usa isso, montar um portfólio, porque só entregar um cartão de visita já deu, gente. Isso já foi, né? Já passou esse tempo. Isso não é suficiente. As pessoas querem se conectar com pessoas além de profissionais. Então, ali você tem uma carta de apresentação decente, com dentro de um portfólio decente, São Paulo. E aí você ter todo esse material ali dentro acompanhado de um currículo. Aí você vai falar, Viviane, mas assim, como é que eu vou me apresentar para um advogado? Como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho acervo técnico? Se eu não tenho uma RT de um laudo de avaliação? Se eu não tenho nada disso? Eu já falei isso muitas vezes. Pega o imóvel do vizinho, pega o imóvel do amigo, avalia esse imóvel dentro da norma, assim, revisado, tintim por tintim. E esse material, dependendo do edital, vai te pedir dependendo do edital, vai te pedir 2 laudos. Usa esse material para ser o seu acervo técnico, senão você vai começar por onde? Vai ficar esperando cair uma nomeação do céu? Não vai cair, né? Então, é assim que começa. É justamente preparando um material decente que eu chamo de chave. É esse material decente, esse material de qualidade, com o enquadramento mais elevado possível de acordo com a norma de avaliação, com uma carta de apresentação, com todos os documentos, bonitinho no SICAF, tudo certinho. Isso parece que é um bicho de 7 cabeças, mas parece mesmo um bicho de 7 cabeças quando o pessoal geralmente vai assim, na louca, vou mudar o que eu tenho aqui e tal, não dá certo. Você tem que ter um planejamento dentro disso, você tem que ter uma sequência, você tem que ter um roteiro para seguir. E aí, o que acontece? Você manda essa documentação para o banco, você separa o seu portfólio, você vai se apresentar para os advogados, você vai conversar, você vai passar essa confiança com base no que você já fez. Não é uma confiança do que você não sabe fazer. É uma confiança com base no primeiro trabalho que você fez, ou nos 2 primeiros, e isso vai ser a sua chave, isso vai ser o seu cartão de visitas, isso vai ser a mesma coisa, vai ser a sua chave para se apresentar, vai ser o seu cartão de visitas, vai ser a documentação que você vai mandar para os bancos, é a mesma coisa. Você vai começar com um material de muita qualidade e é ele que você vai usar para falar, não, eu vou entrar direito nesse mercado, né? Porque qual é o risco de não ter um respaldo aí, de não fazer um trabalho de qualidade, ou às vezes você acha que está sendo um trabalho de boa qualidade, esse seu primeiro ou segundo laudo, mas não está. Qual é o risco disso? Você queimar na largada. Você ir se apresentar e já esbarrar ali numa coisa que você não conhecia. Ou você ir conversar com outros avaliadores a respeito e você perceber que tem alguma coisa ali que você não se sente preparado. Então, o caminho nunca vai ser se sinta pronto, se sinta seguro para depois começar. A gente falou isso aqui na última live também. Vai ser, se prepare, se capacita, que aí você vai se sentir seguro. Ao contrário, né? Igual você fica esperando, igual motivação, é a mesma coisa. Você fica esperando, ai, que motivação pra eu limpar a casa. Não, você começa a limpar e você começa a ver que tá ficando tudo cheirosinho e aí você começa a ter aquela energia, aquela motivação, é a mesma coisa. Então não espera baixar uma luz, assim, tá? Você precisa se colocar em movimento, saber qual é o seu plano, onde você quer chegar. Pode ser que você fale, nossa, mas eu não quero de jeito nenhum mexer com o processo judicial. Eu não quero de jeito nenhum fazer isso. Pode ser, tá tudo bem. Então aí você vai botar foco em banco. Se você quiser crescer somente com banco, o que você vai fazer? Você vai entrar para os que estão, mas você também vai pensar lá na frente. Você vai utilizar o material que você vai construir agora, vai entrar no que tem agora. Mas aí você vai começar a desenvolver trabalhos e isso vai fortalecer o seu acervo técnico, vai fortalecer o seu portfólio. E então, quando abrir mais oportunidades, que quando abre não dá tempo de se preparar, isso é fato, gente. Tem grandes editais que abrem e fica aberto 30 dias.
Tem grandes editais que abrem e fica aberto 45 dias, até 2 meses, mas você nunca sabe quanto tempo vai ficar. E se abre um edital que é o sonho da sua vida, você ficou ali esperando um monte de tempo, e você pensa, quando abrir eu vou me preparar. Não dá tempo, porque tem documentação que demora 15 dias para sair, tem documentação que ela vence em 15 dias, você precisa renovar. Então, simplesmente não dá tempo, tá? Até quando geralmente você entra para trabalhar em um setor e você já deixa tudo preparadinho. É aí que você pega as boas oportunidades. Quando você tá com tudo preparadinho, aí vem, por exemplo, você começa a fazer contato com os advogados e tal. O que eles costumam te falar? Você faz também alguns laudos de... eu tenho sim, tem alguns casos de avaliação e tal pra fazer, vou ver de passar, né? Mas, e também assim, quando eu precisar de alguma coisa na área de inspeção e tal, vistoria, né, patologia e tal. Eu não tô dizendo pra vocês já irem catando de tudo um pouco. Eu quero que vocês foquem em uma coisa e vão em uma coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que conhecer a área de avaliações, por ser uma área muito específica, é uma engenharia de avaliações, é uma ciência, por ser algo muito específico, você acaba tendo uma valorização maior diante de outras áreas, até mesmo. E a partir daí pode te abrir outras portas. Pode ser que através de avaliação abra portas para trabalhar em parceria com escritórios de inspeção. Mas primeiro, quando as pessoas vão fazer parceria, o que elas querem? Quem vai fazer a parceria com eles saiba uma coisa que ela não sabe. Saiba aplicar uma coisa que ela não sabe. E aí que tá, o que você vai saber diferente aí dos outros? Avaliação, gente. Tem pouquíssima gente trabalhando com laudo de avaliação. Tem crescido nos últimos tempos? Claro que tem, né? Tem sido mais falado sobre isso. Mas ainda assim, o que acontece? Tem poucos profissionais devidamente capacitados para trabalhar com isso. E isso, por si só, já gera uma demanda. Porque se tem poucos profissionais capacitados, os que estão capacitados são capazes de contestar aqueles laudos dos não capacitados. E aí que você acaba crescendo, acaba se destacando e tudo mais. Então, geralmente, quando o pessoal não se sente seguro e tal, começa por banco, porque é uma coisa que vai te dar uma certa estabilidade. Todo mês chegar serviço no seu e-mail não é muito melhor do que você sair correndo atrás de um projeto? Lutando por preço atrás de um projeto? Gente, não é essa a ideia, que vocês saiam correndo atrás do serviço. No caso de judicial, também não é sair correndo, é sair se posicionando no mercado da forma correta. E não como um desesperado aí, né? Fazendo por qualquer valor, não é essa a ideia. Então, quando você trabalha com projetos e fica aí lutando por um projeto, e muitas vezes acontece até, não sei se vocês se identificam, mas eu me lembro muito bem da época que eu fazia isso, trabalhando com projeto, sentado na frente de um computador o dia inteiro, desenhando no AutoCAD, SketchUp, e eu não tinha tempo de pensar em crescer. Eu não tinha tempo. E a partir do momento que eu me vi trabalhando, né, me empenhei muito ali, e me vi trabalhando com laudo de avaliação, eu falei, opa, aqui dá pra fazer bastante coisa, viu? Porque aqui dá pra eu, depois de estar no banco, eu aumentar o tipo de atividade que eu faço. Se eu entro fazendo atividade de laudos simplificados, depois eu posso me cadastrar para fazer laudos mais complexos para banco. Gente, existe isso também. Laudos mais complexos, laudos completos para bancos, não vai te pagar 1.000 e poucos reais, vai te pagar mais. Aí depende da situação. Mas o importante é saber que tem para onde crescer. Porque quando a gente fica muito limitado ali dentro de um escritório, na frente do computador, fazendo projeto, desenhando, você entra num ciclo de competição por preço, né? Vai pegar o projeto quem pega mais barato, se você não tiver um diferencial. Ou você vai ficar realmente pensando, nossa, só consigo ter uma oportunidade legal se eu fizer uma pós, se eu fizer um concurso e tal. Não, mas não é assim. E isso você não escuta na faculdade,
Os círculos de avaliadores são, sim, muito fechados, né? São muito fechados. Quando você, muitas vezes até, você escuta falando, mas tal edital não está aberto agora. Mas corretor pode fazer alguma coisa, pode fazer parecer. Mas, gente, enquanto estiver pegando no mais, não vai sair do lugar. Não adianta. Você quer crescer com o que tem no mercado hoje? Você quer se destacar, tanto trabalhando com projeto, quanto se você não quiser trabalhar com projeto? Você quer parar de correr atrás de cliente, de projeto, se matando e passando horas desenhando até a noite no AutoCAD? Ou então chegar final de semana e você tá lá em cima do AutoCAD de novo? Né? Então, assim, eu já passei por tudo isso. É por isso que eu posso falar pra vocês isso com propriedade. Chegava à noite, eu tava onde? Eu tava no escritório. Chegava horas de fazer proposta de projeto, ficava ali, meu Deus do céu, mas eu dependo desse projeto, né? Então, não é confortável você pensar, poxa, mas será que eu vou ter projeto daqui 6 meses para fazer? Né? E sabendo que eu vou ter conta de casa para pagar daqui 6 meses? Então, é essa situação que eu considero muito ansiogênica. Não que trabalhar com projetos não é legal. Claro que é. Se você ama, nossa, toca o barco. Se você sabe por onde se destacar, vai. Mas aqui eu não tô falando com as pessoas... Eu tô falando com as pessoas que querem ter um diferencial para se destacar em projeto ou para se destacar exclusivamente com laudos, para se posicionar no mercado como avaliadores. Essas pessoas, é com essas pessoas comprometidas que eu estou falando. Foi esse o caminho que eu fiz. É isso que eu sei, é disso que eu sei ensinar e é por aí que eu vou. Então, começar por bancos é algo bom, sim. Não quer dizer que você só tenha como começar por aí. Não, de jeito nenhum. Mas eu orientaria. Assim como pelos cadastros nos TJ, né? Nos tribunais da justiça. Mas, eu vou ter que... vou fazer o cadastro lá e depois sabe Deus quando eu vou receber algo para fazer. Mas aí você concilia com o que eu falei, com as apresentações corretas, com as cartas escritas corretamente, com tudo isso. Você concilia com tudo isso. E aí isso faz o quê? Encurta o seu caminho. Encurta o caminho para você ter um retorno maior. Porque a minha ideia é que realmente tenha um faturamento legal. E isso não é uma coisa que eu tô falando assim aleatoriamente. Um dia eu sonhei e falei, eu vou ensinar isso porque... Não é achismo. O que eu trago aqui para vocês é algo que eu já apliquei comigo, que eu já apliquei com outras pessoas, já assessorei outras pessoas, volta e meia eu assessoro laudos de outras pessoas, eu procuro se tem alguma coisinha errada com uma assessoria por hora técnica e afim, do jeito que, vamos dizer, com trabalhos reais, né, de empresas também. Então, eu apliquei uma vez, deu certo. Depois eu apliquei mais 2 vezes comigo mesma, deu certo. Aí depois eu apliquei assessorando outras empresas e deu certo, né? E apliquei até dentro da minha própria casa, com a minha irmã, e ela abriu uma porta super bacana para ela, claro que por mérito dela também. Mas isso é uma mentalidade de para onde eu posso crescer? Eu vou indo para onde está todo mundo indo? Não, você vai indo achando o seu jeito, né? Aquilo que vai vai te destacar na multidão, certo? E sair do lugarzinho de sempre, né? Mas assim, eu não gosto de fazer projeto, eu não gosto de aprovar projeto na prefeitura. Mas já tô tão acostumada, acho que eu vou ficar aqui mesmo, né? Não, também não é por aí, né? Oi, Pri, tudo bem? Não é por aí. Tá? A ideia é que realmente vocês saibam por onde começar. Porque essas coisas não tem escrito. Se vocês costumam estudar um pouco essa área e tal, estão curiosos por isso, vocês sabem que não tem escrito assim, vai por aqui, uma bússola, né? Um GPS, vai por aqui, entra por aqui, depois você vira aqui, vira à esquerda, não tem. Então, a minha ideia é realmente de uma forma mais didática, desconstruída, desconstruída sem perder a técnica, tá? Mostrar pra vocês, dá pra encurtar o caminho, dá pra
conciliar editais, conciliar com a sua área ou conciliar com outro setor, como de processos judiciais, e ir montando a sua forma de trabalho. Viviane, qual a área de atuação do advogado que posso buscar essa parceria? Pode ser qualquer advogado? O ideal, Laura, é buscar esse tipo de parceria com advogados especialistas em direito imobiliário, tá? Advogados especialistas em direito imobiliário ou mediadores na área imobiliária ou aí direito aí na vara civil, porque são os lugares onde envolve mais brigas judiciais que tenham um bem ali no processo envolvido que precisa ser avaliado. Existe também na vara familiar? Existe, mas é menor a demanda. Então, é importantíssimo você saber que vara civil, para você se apresentar, ou advogados especialistas em direito imobiliário, tá? Ou mediação imobiliária. Isso é o que vai fazer com que você já vai na fonte certa e não fica perdendo tempo falando com um monte de gente. Não que os outros não vão trazer boas parcerias, vão, mas vão ser mais esporádicas, né? Do que alguém que já trabalha direto com isso. Porque, gente, olha, quando a gente fala em desapropriação, envolve avaliação. Quando a gente fala em danos causados num bem, envolve isso também. Quando a gente fala em separação, a gente envolve isso, seja separação de casais na vara familiar ou separação de partes societárias. Tudo isso envolve avaliação, né? E aí, a grande questão que a gente precisa é educar a sociedade sempre. Os advogados, eles conhecem muito da área deles. Eles sabem falar a linguagem deles e eles são espertos. Eles buscam falar a nossa linguagem técnica algumas vezes, como forma de se posicionarem melhor no mercado. Agora, a gente, como profissionais, arquitetos e engenheiros, nós temos buscado também falar, entender a linguagem deles. A gente tem buscado também saber como se posicionar num mercado que eles tenham domínio, porque eles buscam entender a nossa linguagem, eles têm curiosidade e recebem muito bem quando a gente compartilha um conhecimento com eles. Por quê? Porque eles são muito unidos, eles têm muito essa questão aí muito forte de eu vou buscar capacitação argumentativa, E a gente deixa o nosso marketing de lado, a gente deixa a nossa capacitação argumentativa de lado, fica na frente do computador desenhando. Mas ninguém vai viver e crescer só disso, né? Pelo menos não quando você está buscando um up aí de faturamento e destaque profissional. Então, é muito importante saber que você precisa falar, por exemplo, a carta de apresentação numa linguagem que é dele também, que ele vai se identificar, falar, poxa, essa profissional aí sabe trabalhar comigo, né? Ou então, quando você for se apresentar, ter debaixo do braço também, ter com você a norma técnica de avaliações. Porque a norma técnica já vai falar por você. Advogado é baseado em lei, gente. Advogado se baseia em lei, ele se baseia nos códigos, na lei municipal, estadual, Código Civil, federal, enfim, ele se baseia nisso. Se existe uma ABNT que respalda a sua prova técnica, que é o seu laudo, e você apresenta isso para ele e mostra a diferença, que às vezes ele está trabalhando com pareceres técnicos, achando que está ótimo, achando que está arrasando. Mas se você apresenta a diferença e o peso desses dois trabalhos, ele vai tender a contratar para um próximo processo alguém que sabe a diferença disso, que sabe contestar a diferença de um outro laudo ou parecer se não estiver legal, né? E como que você vai conseguir tudo isso, né? Você vai conseguir tudo isso... Nossa, tá relampeando, gente. Você vai conseguir tudo isso fazendo um bom trabalho, que é o seu acervo técnico, mesmo que você nunca tenha feito laudo. Você se preparar, se capacitar, fazer um material seguro,
mandar para os bancos e, através desse material, você pode ter esse acervo técnico e essa segurança, se sentir capacitado o suficiente também, porque a gente tem que trabalhar com responsabilidade, e se cadastrar nos TJ, né, de cada estado, onde você mora, e também se apresentar, porque você tem o que mostrar. Se você só for se apresentar e não tiver o que mostrar, não usar os termos certos, não usar a linguagem técnica certa, assim, fica difícil mesmo, né? Ou se ficar em casa esperando, né? Custa muito caro ficar na frente da TV ali ou na sua cadeirinha sentada em casa esperando alguma coisa acontecer, né? Porque o nosso tempo é muito precioso, nosso tempo é caro, gente, nosso tempo é caro, nosso tempo é algo que não volta, né? Então, você estar esperando algo acontecer, isso já é perder, né? O que você puder agilizar, eu acredito que assim, pessoal que tá aqui, muitos de vocês eu já sei que já vê todos os vídeos lá que a gente deixa no perfil, que manda pergunta, que comenta. Faz isso, gente. Inclusive, tira um print aqui dessa live. Quero ver quem vai tirar um print aqui dessa live. Vai postar lá no Stories. Vai marcar o arquiteto de valor. Quero ver quem tá aí super comprometido, empenhado. Isso aí. Se sigam, né? Porque o network, ele é muito importante na nossa área. E não é importante... Ele é importante em várias coisas. Ele é importante para você compartilhar com o outro situações, coisas, oportunidades, para você conseguir parcerias, às vezes, em outra região que não é sua e que você sozinho não conseguiria alcançar. É importante quando você começa a trabalhar para você poder trocar informações e até dados amostrais, se for com pessoas de alta confiança, que você saiba que está tão comprometido quanto você. Você poder trocar esses elementos amostrais e ajudar o outro a construir os bancos de dados deles e você construir os seus bancos de dados. E sempre antenado com o que está saindo aí de novidade, né? Isso é assim, indispensável. Na verdade, avaliador não sobrevive sozinho, não. Avaliador precisa ter uma comunidade legal, precisa ter um network. E se aqui puder ser essa comunidade para vocês, eu vou ficar muito feliz que vocês possam ter essa troca aqui dentro também. Porque é isso que vai levar vocês mais longe, tá? É isso que vai fazer vocês tirarem dúvidas do dia a dia, é isso que vai gerar boas parcerias. E além disso, o outro ponto que é a nossa responsabilidade, como eu disse, educar quem não conhece a diferença entre um parecer e um laudo de qualidade. Porque é justamente aí que estão as nossas vagas também. Uma coisa é o pessoal que já sabe que precisa da gente, como os bancos, os tribunais, o ministério, a secretaria, tudo isso aí que tem aberto, já sabe que precisa de nós. Então é aí que a gente tem que começar, esses setores que a gente tem que entrar primeiro. Né? É aí que nessas áreas que eu entrei primeiro, né? Primeira coisa, vamos usar o que já está aberto para garantir o faturamento. E depois, é um processo constante de educação do quanto outras áreas, que outros profissionais, advogados e tal, que nem sabem ainda que precisam tanto da gente, para que eles percebam essa diferença e possam trabalhar em parceria. Né? Então, assim, a gente já tem coisa aberta aí para entrar, isso é indiscutível, mas é uma forma de expandir mesmo, tá? E eu sempre cito, mas eu sempre vou ressaltar isso com vocês, porque eu acho que é um dos diferenciais aqui da nossa estratégia de trabalho mesmo, você poder entrar em um setor, poder expandir dentro daquele setor, ou você entrar, por exemplo, você entrou em um banco, você expandir, dependendo do banco, te permite expandir a atividade, começou com simplificado, vai para laudo completo, beleza, agora já tô tendo um faturamento legal, tô me sentindo super segura, aumenta a região se for um banco que permite, porque aí depende de edital para edital, ou se você está trabalhando em banco, aí vai para judicial, ou se você... Então, você vai conseguindo fazer isso. Aí quando você fala, nossa, mas assim, eu já tô atendendo tudo que eu podia aqui dentro disso.
mas eu tenho uma equipe massa que me ajuda e tal. Aí você pode ir pensando em crescer de outras formas, né? O que a gente não pode é ficar de olhos fechados. Oi, Eduardo, tudo bem? Ficar de olhos fechados e se apegando em oportunidades que todo mundo tá vendo, né? Porque aí fica difícil mesmo de crescer. Acredito que também uma grande diferença aí que é possível fazer na sua vida profissional é você perceber o quanto as áreas elas se retroalimentam. Porque quando você começa a conhecer sobre avaliação, isso alimenta a sua vida em outras áreas, né? Se você faz execução, você vai começar a entender a gravidade de ter ou não ter alguns elementos na sua obra. Você vai começar a entender a gravidade da bendita verga contra verga, você vai conseguir entender a gravidade de uma área de serviço com tamanho X, você vai começar a entender o quanto uma área alimenta a outra. E você entendendo bem isso, o que isso te traz? Facilita muito você recrutar seus próximos clientes para executar, facilita você ter um repertório para parcerias com construtores. Então, entende que a gente consegue ter vários bracinhos aí para crescer, a gente consegue ter vários bracinhos, não é você se enfiar dentro de uma caixa e ficar ali dentro falando, ai meu Deus, estou dependendo única e exclusivamente de uma coisa. Não, tá? Então, eu quero deixar vocês com isso hoje, quero deixar vocês com uma mentalidade realmente, uma veia empreendedora, com uma veia de quem quer crescer, que vai fazer aí de 2021 o ano para se dedicar em estudar, em crescer, e não para ficar grudado, estagnado num ponto só, dependendo do que te dão, né? Você tem que conseguir as coisas, você tem que ir atrás, e eu tô aqui justamente para isso, tá? E, além disso, vou convidar vocês também, vocês estão aqui, para vocês se inscreverem no nosso evento Império das Avaliações, que vai acontecer do dia 12, 14 e 16. Hoje a gente vai poder falar um pouco mais aí sobre os processos o processo de avaliação, sobre a estrutura do laudo e tudo mais. Sempre, faculdade só mostra projeto, né? Tanto é que projeto é muito importante, gente. Eu não tô falando que não. O projeto é assim, é o principal da faculdade de arquitetura, por exemplo, né? As disciplinas que tinha lá uma tarde inteira fazendo eu fiz em período integral, eu me lembro que era uma tarde inteira fazendo projeto, era assim, era o principal. Mas a mentalidade precisa ver o leque de atuação que tem. E se você quer crescer, se destacar, se diferenciar, você vai fazer o mesmo que está todo mundo fazendo. E mesmo trabalhando com avaliação, você vai trabalhar com uma avaliação fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo? Você pode fazer aquilo também, mas você tem que ir um pouco além, né? Você tem que passar da média. É essa a ideia, tá? E vocês estão aqui para passar da média, né? Por isso que eu tenho trabalhado, assim, gente, há muito tempo, ó, já não trabalhava mais, até mais tarde, assim, há muito tempo, porque eu fui construindo as minhas equipes com pessoas muito bem, Gabriel, com pessoas muito bem, assim, formadas, né, com uma carreira sólida, fui construindo isso, e eu não ficava muito até mais tarde, né, porque eu ficava nas conferências, ficava ali no grosso, a gestão, eu continuo em tudo ali, né, mas tenho eu e tenho os meus responsáveis técnicos também que trabalham comigo. Eu ainda vou para vistoria, sim, né, mas tenho os meus responsáveis técnicos também. Mas o que eu digo é que, assim, hoje eu tô com muito mais gosto ficando também até tarde. Por quê? Porque eu quero trazer algo diferente para vocês. Eu quero trazer algo mais prático. Às vezes eu pego a norma que tá aqui perto de mim. A norma técnica e fico pensando como é que eu vou colocar isso de uma forma mais simples para não parecer um bicho aqui, né? Não parecer um bicho de 7 cabeças. Como é que eu vou passar isso de uma forma mais simplificada? E simplificado não quer dizer que é fácil, tá? Eu não tô aqui pintando o mundo das maravilhas, mas eu tô dizendo algo que é possível. Se vocês seguirem passo a passo, o que eu deixo com vocês
é possível vocês crescerem e expandirem sim, tá? E isso, gente, eu conheço muita gente que só vive de avaliação. Muita gente, na verdade, muitas das pessoas que eu assessorei vivem de avaliação, tá? Então é algo assim que eu já testei, já retestei, que eu tô colocando aqui, tá? Então, corre lá, quem ainda não foi lá e não se inscreveu ainda no nosso evento 100% online, 100% gratuito, é de graça mesmo, no dia 12, 14 e 16, eu vou estar fazendo um intensivo aí com vocês, trazendo um pouco mais sobre essa área, para você descobrir um pouco mais o que não te contam aí na faculdade, sobre laudas de avaliação. E muitas vezes, até em outros tipos de especialização, dão muita teoria, mas aí você fala, mas por onde eu começo? Tá bom? Gente, um beijo. Posta um print que eu quero ver, eu vou repostar. Beijo, gente. Fica com Deus.